Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é domingo 18 de maio e infelizmente não houve milagre e o Sporting sagrou-se mesmo campeão nacional. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é pessoal, hoje é dia 18 de maio e no dia 18 de maio de 2014 o Benfica entrava em campo em pleno Estádio Nacional do Jamor para poder disputar a final da Taça de Portugal e pela frente como rival tinha assim o Rio Ave. Rio Ave esse que já tinha sido também rival derrotado na final da Taça da Liga, mas o Benfica vinha de uma dura derrota na final da Liga Europa frente ao Sevilha. A equipa de JJ até entrou bem na partida e inaugurou o marcador logo aos 20 minutos através de Nico Gaetan. No entanto, e não era por falta de qualidade, pois era uma equipa com Sálvio, Gaetan, Rodrigo, Lima ou ainda Cardoso, o Benfica já não marcaria mais nenhum golo. E no entanto, esse 1-0 serviria-lhe para poder conquistar essa taça, a 25ª do seu historial. Só espero é que o Benfica jogue um pouco mais no jogo do próximo fim de semana, mas pelo menos que o resultado seja o mesmo e o Benfica possa finalmente alcançar a 27ª. E agora sim, vamos então ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Campeões 24-25, após o Sporting 2, Guimarães 0. Todas as reações e imagem da celebração leonina. Rui Borges diz, sou apenas um rapaz que acreditou no sonho. E Gyökeres diz, despedida, ninguém pode prever o futuro. Mais sabe o Gyökeres que vai sair do Sporting nesta mesmo período, ou seja, na próxima janela de transferências. É assim, meus amigos, o Sporting fez o trabalho de casa, ganhou por 2-0 ao Guimarães e sagrou-se campeão nacional no seu estádio diante do seu público. Nós também tivemos essa possibilidade há uma semana atrás e não o fizemos. O Benfica ontem só tinha que fazer assim o seu trabalho, que era ganhar a sua partida e esperar que o Guimarães pudesse fazer um brilharete. Mas infelizmente o Benfica não conseguiu nem sequer ganhar a sua partida. E é assim, meus amigos, vamos deixar de desculpas, de olhar nem para a arbitragem, nem para o jogo do Arouca, nem para empates com o Moreirense ou derrotas com Casa Pias, nem tampouco sequer o empate com o Sporting. Ontem, uma vez mais, tínhamos uma oportunidade, escassa, é verdade, de tentar alcançar o título, o tão amado 39. E o Benfica nem sequer foi capaz de ganhar a sua partida na pedreira. Um Benfica que até entrou bem na partida e que criou duas ocasiões claras de golo, acaba por cometer um penalti ridículo, mas é penalti, meus amigos, não nos enganemos, é penalti claro do Tomás Araújo, é mais uma má abordagem do central português. Não vou estar aqui a crucificar o Araújo, não se trata disso, mas é uma má abordagem, nem sequer olha para o adversário quando está a olhar para a bola e acaba por o pisar, e é claramente penalti. Depois disso, o Braga inauguraria o marcador, o Benfica chegaria ao empate já na segunda parte, após uma primeira parte nefasta após esse gol do Braga, e o Benfica logo a seguir dispunha assim da possibilidade de jogar meia hora contra 10 elementos por expulsão do João Moutinho. E sabem quem foi a única equipa a criar perigo depois do Braga estar a jogar com 10? Exatamente, o Braga. O Braga foi a equipa que criou mais perigo após estar a jogar com menos um elemento. E como é que esse Benfica pode almejar ser campeão nacional? Fomos incompetentes em vários períodos da época, no início com Roger Schmidt, mas também com lá já fomos incompetentes. Chegámos ao primeiro lugar durante 3 vezes ao longo do campeonato e nunca o soubemos manter. E agora na reta final, o próprio Bruno Lage antes do jogo com o Sporting dizia na conferência de imprensa que estes eram jogos decisivos contra o Sporting e contra o Braga e não conseguimos ganhar nenhuma das duas partidas. Nem em casa contra um Sporting que foi claramente inferior ao Benfica, nem ontem em Braga na Pedreira. Por isso, meus amigos, na minha humilde opinião, o título está bem entregue, pois o Sporting foi a equipa mais regular e a que mereceu ser campeã nacional. Mas enfim, também não quero estar a alongar muito mais, pois mais logo à tarde irei lançar um vídeo onde irei assim fazer uma análise mais detalhada à partida do Benfica, à exibição individuais dos jogadores e também à do técnico Bruno Lage, que na minha opinião nem foi tanto como é que a partida começou, mas mais como a mesma acabou. Podia ter alterado a equipa durante o decorrer do jogo e não o fez, mas enfim, como disse, mais logo à tarde, por volta das 5, 6 da tarde, irá então sair o vídeo de análise dessa mesma partida. Agora sim, vamos então ver os jornais da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Bicampeões, Sporting 2, Guimarães 0. Euforia no Marquês em noite verde e branca.
Eles dão só o luxo nem sequer falar no nosso Benfica nas capas, meus amigos. E é isto, o Sporting foi bicampeão nacional 71 anos depois. Sim, a maior parte de nós, nenhum de nós era vivo, acho eu. Haverá 1 ou 2 subscritores que provavelmente hoje estão a ver este vídeo das capas e já eram vivos, mas eram crianças. É assim, o Sporting já não era campeão, agora recentemente, mas bicampeão há 71 anos, meus amigos. Um Sporting enfraquecido, um Sporting que teve 3 treinadores ao longo da temporada, com um Porto em crise e o Benfica nem assim conseguiu sagrar-se campeão nacional. É para refletir, meus amigos. A direção tem de refletir se terá que abandonar o Benfica se calhar até mais cedo do que outubro, ou então pelo menos os sócios do Benfica terão que ponderar muito bem o que é que querem para o futuro. Pois com esta direção, como temos as coisas neste momento, as coisas não funcionam, meus amigos. São 6 anos e um título de campeão nacional. É muito pouco. Eu não estou a dizer que a culpa seja toda da direção, o treinador também tem culpa, os jogadores também têm culpa, mas é a direção que comanda o clube. E em 6 temporadas, um título de campeão nacional, uma supertaça e uma taça da Liga. Ainda podemos ganhar a Taça de Portugal no próximo fim de semana. É verdade, agora vamos conjurar para essa Taça de Portugal. Mas depois do dia 25 de maio, se calhar é preciso sentar e refletir muito bem qual é o futuro que queremos para o nosso Benfica. Enfim. Vamos agora ver então o que é que diz o jornal A Bola e o que é que o mesmo tem para nos dizer hoje. E como é evidente, vamos falar do Sporting. Bicampeão. Sporting conquista a Liga 24-25. Ainda aqui na Liga Betclic, Santa Clara na Europa, Aves sabe no play-off. Após os resultados de ontem, tivemos então Braga 1, Benfica 1, Porto 3, Nacional 0, Estoril 4, Amadora 0, Farense 1, Santa Clara 2, Aroca 4, Boa Vista 1 e Aves 0, Moreirense 3. E assim sendo vai ser o Boa Vista e o Farense que para já descem ao segundo escalão, com muita pena minha, pois são 2 clubes históricos do futebol português. E sinceramente até são 2 clubes que eu simpatizo bastante. Rui Costa garante Bruno Lage na próxima época. E, entretanto, na Taça Feminina, o Torriense bate o Benfica e faz história. E foi logo assim que começámos na tarde de ontem, com o Benfica feminino na final da Taça de Portugal, frente ao humilde Torriense. E o Benfica deixou-se empatar no último minuto do jogo, no último minuto do período regulamentar, e depois, no último minuto do prolongamento, o Torriense chega assim ao 2-1, ganhando a Taça de Portugal ao Benfica. Ou seja, é um Benfica que é pentacampeão nacional de futebol feminino e depois perde na taça com o humilde Torriense. Realmente, as coisas não estão a correr nada bem para o nosso Benfica. E depois Rui Costa, ainda por cima, vem dizer que Bruno Lage é o menos culpado de todos, ou seja, assumindo a responsabilidade, como já o fez em outras épocas, se não ganhámos nada, mas nada mudou. Mas depois diz que Bruno Lage vai continuar para a próxima temporada. E eu volto a dizer, na minha humilde opinião, é um erro. É um erro crasso. Nem tudo é culpa de Bruno Lage, como é evidente, mas o treinador do Benfica, em momentos-chave da temporada, e apesar dos excelentes resultados que tivemos, é um facto. Atlético de Madrid, Futebol Clube do Porto, 2 jogos, Barcelona também metemos 4 gols ao Barcelona, tivemos momentos bons ao longo da temporada, com Bruno Lage no comando. Mas nos momentos chaves, Bruno Lage falhou e o Benfica não conseguiu sagrar-se campeão nacional. E na minha opinião, se o treinador falha em momentos chaves, não pode continuar. Mas enfim, isto se calhar sou eu a ser muito exigente. É assim, está feita então a revista da Imprensa Desportiva Nacional. Hoje não há grandes notícias a não ser o Sporting bicampeão nacional. E é isto, meus amigos, bicampeão nacional. Numa época em que investimos como nunca, tínhamos um plantel recheado de estrelas, supostamente tínhamos um treinador benfiquista que nos ia levar assim rumo ao 39 e afinal caímos estrepitosamente. E é como eu disse há pouco, temos a final da Taça de Portugal no próximo fim de semana e agora há que conjurar à volta dessa partida. Quer os adeptos, quer Bruno Lage, quer a equipa. Mas depois do próximo domingo, eu espero que com a 27ª no bolso, o Benfica possa assim fazer uma reflexão profunda para aquilo que quer para o futuro próximo e também para o futuro a médio e longo prazo. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Dentro do possível, tenham um bom domingo e viva o Benfica!